Meus irmãos, neste segundo dia da nossa trezena de Santo António, em louvor e honra de Santo António, trezena preparatória para as festividades que se aproximam, e em contexto desta grande solenidade da Igreja, a ascensão de Jesus ao céu, quero hoje partilhar convosco, depois de ontem ter partilhado um pouco da pessoa de Santo António, de quem é verdadeiramente este homem, como foi o seu percurso de vida. Hoje, a propósito também das leituras que escutamos, quero partilhar convosco sobre Santo António e a Sagrada Escritura. Mas vamos à própria Sagrada Escritura que acabámos de escutar. Seria muito pobre e Santo António certamente não ficaria muito feliz se eu não começasse pela Sagrada Escritura, o Cristo feito palavra. Temos nas duas narrativas, na primeira leitura e no Evangelho, ambas da autoria de São Lucas, este cenário, se me permitis, de Jesus que se despede dos seus. Foi-os preparando, foi dizendo que vai partir, foi dizendo que fica no pão e no vinho consagrados, foi dizendo que têm que se servir e amar uns aos outros como irmãos, foi indicando tantas coisas. E agora chegou o momento de partir para junto do Pai. E vemos como o Evangelho, escrito por São Lucas, no primeiro contacto que ele tem com as comunidades cristãs, é ligeiramente diferente do que a primeira leitura dos Atos, o início dos Atos dos Apóstolos, que já escrito há alguns anos depois do Evangelho. E é interessante vermos a diferença que o mesmo autor nos coloca acerca do mesmo momento da história de Jesus com os seus, e acerca da forma como eles recebem, ou receberam ou não, o mandato de Jesus. Vejamos, e comecemos pelo mais antigo, que é o Evangelho. Jesus leva os seus à montanha e diz-lhes que ele tem que passar pela morte, tem que passar pela paixão, mas há de ressuscitar. E começa a indicar a missão que ele lhes confiou e que eles até ao momento não tinham percebido ainda sequer. Aliás, só perceberam muito mais tarde, no Concílio de Jerusalém, que nós refletimos a semana passada, na quarta, quinta e sexta-feira, já da outra semana. Vejam que Jesus diz-lhes no Evangelho que há de ser pregado em meu nome o arrependimento e o perdão de todos os pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. No Evangelho, Lucas coloca esta mensagem de Jesus que tem que ir a todas as nações. E quando chegamos ao Concílio de Jerusalém, em que Paulo e Barnabé se juntam aos outros apóstolos e a Pedro, esta foi a primeira questão que tiveram que resolver, porque os apóstolos ainda não tinham percebido bem o que era isto, a todas as nações. É mesmo para ir a todos? É mesmo para ser uma igreja, como dizia o Papa Francisco, que nos diz tantas vezes, em saída? Uma igreja para ir ao encontro do outro que ainda não ouviu falar de Deus? Ou do outro que se esqueceu de Deus? Ou daquele que diz que ama a Deus, mas na verdade é como aqueles fariseus a quem Jesus tantas vezes chamou hipócritas, que dizem uma coisa e fazem outra. Pois é aí, diz Jesus, que vai ser pregado em seu nome o arrependimento e a conversão. E todos nós somos convidados a ir anunciar. Termina o texto por dizer que Jesus se vai elevando, erguendo as mãos, vai se elevando e abençoando os seus, enquanto se afasta, elevado ao céu. E termina o Evangelho dizendo que eles, à medida que vai subindo rumo ao infinito, se ajoelham, se prostram diante do Senhor. Para quê? Para o adorar. No Evangelho, Lucas, com esta expressão, diz-nos que para aqueles apóstolos, para aqueles que estavam com eles, Jesus era Deus, prostrando-se para o adorar. E voltaram para Jerusalém, diz o texto, que cheios de alegria, e continuavam no templo bendizendo a Deus. Reparem, vemos aqui uma comunidade que acolhe a divindade do Senhor, do Mestre que está a partir, reconhece que Ele é Deus e prostram-se para o adorar. E parece que entenderam aquilo que Ele tinha dito e partem para Jerusalém cheios com grande alegria e continuam
permanentemente a dar graças a Deus, bendizendo a Deus. Mais tarde, alguns anos, depois de São Lucas ter continuado a ouvir mais cristãos, mais comunidades e talvez mais de perto com alguns dos apóstolos, não podemos esquecer que São Lucas nunca conheceu Jesus. São Lucas foi discípulo de São Paulo, não foi discípulo de Jesus. Portanto, aquilo que ele sabe e que escreve é o que ouve às comunidades enquanto acompanha São Paulo. Então, alguns anos mais tarde, talvez já com mais informação, ele vai reformular este episódio. Se não, vejamos. Jesus recolhe-se na montanha, dando instruções àqueles que ele escolhera. Já não é só os discípulos. Melhor, já não é a todos os discípulos, é aqueles que escolhera. Lucas já centra aqui esta mensagem para os apóstolos. Por isso é que ele diz que, no primeiro livro, ao Teófilo somos todos nós, Teo, Deus, Filos, amigo, para ti, ó amigo de Deus, para ti a quem chega esta mensagem e que és amigo de Deus, eu narrei no outro livro as coisas de Jesus. Agora vou narrar as coisas da comunidade apostólica. Por isso é que chama o livro dos Atos dos Apóstolos. E portanto Jesus vai, ou melhor, ele vai descrevendo, colocando na boca de Jesus, aquilo que foi acontecendo na vida de Jesus, de forma muito resumida. Então, para falar no batismo, que não falou no Evangelho, para falar aqui no batismo e para dizer que o batismo com que eles vão ser batizados é diferente do batismo de João. Vós, porém, recebereis o batismo no Espírito Santo dentro de poucos dias. E mais à frente, diz, recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Muito mais completa esta missão. Antes era a começar em Jerusalém e a todas as nações. Agora começa por reforçar que é em todo o mundo judaico, em primeiro lugar, os primeiros destinatários da mensagem de Jesus. E depois a todas as nações. Dito isto, e vejam agora a diferença do final do texto. Dito isto, ele levou-se à vista deles e uma nuvem escondeu aos seus olhos. No Evangelho ele foi subindo até ao infinito e eles prostraram-se para o adorar. Aqui, uma nuvem cobre Jesus. E o que é que acontece àquela gente? Ficam a olhar para o alto. E agora? O que é que vamos fazer? Para onde é que vamos? O mestre foi-se embora. O que é que devemos fazer? Ficaram completamente, olha, disse na minha aldeia, sem pinga de sangue, não é? Sem ação para coisa nenhuma. É necessário virem 2 anjos, 2 mensageiros, para dizer, quase que a recordar a manhã da ressurreição: homens da Galileia, porque estás a olhar para o céu? Este Jesus, que foi do meio de vós, há de vir. Agora vós, ide, parti, anunciai. Vejam como São Lucas nos mostra de forma diferente, consoante o tempo em que escreve, a informação que ele recolhe. Mas a riqueza também da carta de São Paulo aos Efésios, em que São Paulo nos diz que o Espírito nos há de conceder o dom da sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, não a nossa sabedoria humana. E diz que havemos de compreender a esperança a que fomos chamados, a esperança a que tu foste chamado, enquanto membro desta igreja, da qual, diz ele, Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. E com Cristo formamos um único e mesmo corpo. Por isso é que São Paulo diz, num outro texto, quando um membro sofre, todos os membros sofrem. E portanto todos nós somos corresponsáveis, irmãmente ou fraternamente, se quisermos, uns pelos outros. Todos somos corresponsáveis. Então vamos a Santo António. Santo António é aquele que se deixa imbuir desta sabedoria que vem do Espírito Santo. Aliás, os textos da liturgia do dia de Santo António, a primeira leitura, que é o livro da sabedoria, recorda-nos isso e a aplicamos de forma tão bonita a Santo António. Santo António, como muito poucos na vida da Igreja, se deixou imbuir, se deixou enriquecer, fortalecer com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem de Deus. E não só se deixa imbuir dela, como a quer anunciar, a quer pregar, a ponto de, em 1228, depois de ter pregado perante o Papa e os cardeais e muita gente, o Papa Gregório IX
classifica Frei António de Lisboa como a Arca do Testamento. A Arca do Testamento. O guardião das Sagradas Escrituras. Aquele que sabe as Sagradas Escrituras de fio a pavio, mas não apenas pela letra, mas também pela forma nova de interpretar a Palavra de Deus. E é isto, irmãos, que eu queria ajudar-vos a perceber, para entendermos um pouquinho de porque é que Santo António é o grande doutor da Sagrada Escritura. Santo António vive, como São Francisco, num tempo, século XII, final do século XII, início do século XIII, em que se dão várias mudanças na vida social, política do seu tempo, também religiosa, em que começa também a própria forma de conceber a teologia e a Sagrada Escritura de forma diferente. E surgem então duas correntes. Por um lado, a corrente monástica, dos monges, dos grandes conventos, dos grandes mosteiros, onde se estudava a Sagrada Escritura, onde se copiava manuscritamente a Sagrada Escritura, onde se faziam iluminuras bonitas para enriquecer a Palavra de Deus, o valor da letra. E esta letra que, nos mosteiros, acabava por ser interpretada, cada um ao seu jeito, de forma livre. Os conventos da relação ou de ligação a São Bernardo de Claraval tinham muito exatamente este munus, este trabalho, mas também esta interpretação livre. Cada um quase que, no mesmo texto, entendia o que queria e lhe apetecia. A outra que nasce novo, porque aqui, neste tempo, então, a teologia é uma ciência e a Sagrada Escritura é tida também, a partir de então, como uma ciência autónoma. E é aqui que Santo António se vai agarrar. Ele que já tinha, como vimos ontem, estudado na Catedral de Lisboa, São Vicente de Fora, Santa Cruz de Coimbra, que fora professor em tantos lugares desta nossa velha Europa, grandes universidades, e foi também professor dos frades, que São Francisco o nomeou mestre da escola franciscana para ensinar teologia e Sagrada Escritura aos irmãos. Ele vai se agarrar precisamente a esta nova forma de conceber a Sagrada Escritura como uma ciência, a chamada escolástica, que vai surgir nas grandes cidades e vai surgir como não só olhar a letra da Sagrada Escritura, mas interpretá-la em todo o seu sentido e significado. Quando nós percorremos os textos de Santo António, ele agarra-se a todos os pequenos pormenores que encontra na leitura e meditação da Sagrada Escritura. A água, o vento, a chuva, o canto do pássaro, os peixes a quem prega, tudo para ele tem significado. Não são coisas que passam ao largo. Santo António vê a Sagrada Escritura de todas as formas que ele consegue ver. Ele lê, relê, reza, medita, fala para si, toma apontamentos. E então, a dada altura, o bispo de Hóstia pede-lhe: Frei António, escreve textos que nós possamos usar nos nossos sermões. Eu quero usar textos teus. E começa Frei António a escrever os seus sermões. Alguns que nós ouvimos falar, que em Portugal ouvimos falar muitas vezes, a propósito até do nosso padre António Vieira, jesuíta, do Sermão aos Peixes. Eu irei falar disso daqui a uns dias. Não é? Pois Santo António vai escrevendo, mas a sua escrita vai sempre imbuir-se disto que ele tem como clareza. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que significa o que está escrito. Então encontramos em Santo António 5 formas diferentes de ele olhar a Sagrada Escritura. 5 formas diferentes. A primeira, Santo António diz que toda a Bíblia, conjunto de 75 livros, toda a Bíblia não são 75 livros, diz ele, é um único livro. É um corpo homogéneo, porque contém a Palavra de Deus. É uma história única e coroada pela encarnação do Verbo de Deus, Jesus Cristo. Portanto, para Santo António, não são vários livros, é um só. Diz ele que ele busca nesta palavra, que é uma palavra salvadora, que o envia a rezar, a meditar e a pregar esta salvação. Portanto, um texto único que o que quer que se escreva tem como objetivo falar do Verbo encarnado do Pai. Segundo aspecto, da forma como António nos apresenta a sua leitura e meditação da Sagrada Escritura, diz ele que ela é um sacramento que contém Cristo.
Nós formos dizer isto aos nossos irmãos judeus, ficariam ofendidos, não é? Imagine-se lá o Antigo Testamento conter Cristo, mais ainda como um sacramento. Pois Frei António de Lisboa, nosso querido António, vai buscar da sua aprendizagem agostiniana, enquanto foi com o grande Santo Agostinho, uma expressão rica, que é do próprio Santo Agostinho, que diz: a Bíblia contém numa espécie de invólucro sensível o mistério da salvação que se encontra em Cristo. É apenas uma capa, é apenas uma caixa, se quisermos, sensível, eficaz da graça divina, mas que contém Cristo. Nenhum dos textos está a leste da pessoa de Jesus Cristo. No sermão de Santo António, do domingo da 60ª, escreve o nosso Santo António: eu que falava aos antepassados pela boca dos profetas, agora estou presente com a realidade da encarnação. Notem, irmãos, que não diz, como diz um dos textos bíblicos, eu que outrora falava aos vossos pais pelos profetas, nestes dias que são os últimos, veio falar-nos por seu filho. É um dos textos que diz isto. Mas não é isto que Santo António diz. Santo António pega nesta expressão para dizer que agora Deus está presente na Sagrada Escritura. Deus é palavra. Deus é palavra não só escrita, revelada, mas também encarnada. Jesus Cristo é o Logos do Pai encarnado. Por isso, Santo António diz que não se trata de Deus estar apenas presente, neste caso, no sacramento da Eucaristia, pão e vinho consagrados, mas trata-se sim de estar presente como sacramentum, como coisa sagrada, nas palavras de toda a Sagrada Escritura. Pois estas palavras são importantes porque todas elas conduzem ao único Cristo, a promessa do Pai. E aqui Santo António também presente o que o nosso querido São Francisco de Assis pediu e deixou escrito no seu testamento aos irmãos antes de morrer, quando pedia que os irmãos lessem a palavra de Deus sem glossa, sem alterar em nada, porque a palavra de Deus não se pode alterar. Dizendo mais, São Francisco, onde os irmãos encontrarem a palavra de Deus mal cuidada, maltratada, recolham-na para os nossos conventinhos pobrezinhos, e nós, irmãos franciscanos, onde tivermos a Sagrada Escritura, vamos venerá-la, porque ela contém as letras que têm o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos têm a legitimidade de São Francisco, para onde virem uma Bíblia ou um lecionário mal cuidado, pegarem nele e levarem para o conventinho, porque são as palavras contidas com o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro aspecto, irmãos, diz Santo António que a Sagrada Escritura tem uma pluralidade de significados. Já falei disso há bocadinho. São inúmeras imagens, analogias, contudo, toda a carga simbólica que trazem atrás de si, desde a criação até o Apocalipse. Tudo, Santo António, vou usar o verbo que está aqui na minha mente, esmiuça para beber da fonte da água viva que é a palavra de Deus e a pregar. Quanto mais ele entra neste sentido literal da palavra escrita, mais deseja penetrar no espírito da Escritura Sagrada, refletindo os textos de todos os pontos de vista, procurando aí as interpretações que não são de uma primeira leitura diante dos olhos. Quantos de nós ouvimos a mesma leitura N vezes e cada vez que a ouvimos ela tem algo novo para nos dizer? Quantas vezes já nos aconteceu isso? A mesma leitura que eu já ouvi 5, 10, 20 vezes, mas cada vez que eu ouço, pois é exatamente o que António de Lisboa faz, quando diz ele, quer ver a Sagrada Escritura, refletir de todos os pontos de vista que estão presentes nessa palavra de Deus. Ele busca então encontrar o grande tesouro que é o mistério profundo de Cristo e a sua imagem concreta que Deus imprime, antes de mais, no coração do homem, diz Santo António, recordando o livro do Gênesis. Este sentido e a busca profunda da palavra leva António a ter a convicção de que o texto, apesar de escrito por mãos humanas, tem a sua origem na paternidade. Diz ele, concluindo esta parte, diz Santo António: para merecer ser bendito entre os bem-aventurados, eu semearei sobre vós, em nome de Jesus Cristo, o que sai do seio do Pai e vem ao mundo a semear a sua palavra, o Verbo encarnado do Pai. Vejam que frase, que expressão tão bonita, tão rica de Santo António. Ainda não é assim seja. Eu digo-vos quando for assim seja.
Ainda faltam 2 aspectos. É um sermão, não é uma homilia. Senão depois os meus confrados ficam tristes que no final escolheram um pregador muito fraco. 4º aspecto, eu disse que eram 5. 4º aspecto, para Santo António, e é consequência daquilo que eu acabei de dizer, do anterior, então a Sagrada Escritura vem do alto, vem de Deus, escrita por mãos humanas, mas vem do coração eterno de Deus. Na base da interpretação espiritual da Bíblia, em Santo António de Lisboa, de acordo com ele mesmo, está para sempre presente a consciência de que, acima de tudo, ele deve deixar-se conduzir por Deus. Quer dizer, quando eu abro a Sagrada Escritura, cada um de nós, deixemos-nos conduzir por Deus. Deixemos que aquela palavra me fale ao coração, porque aí será Deus a falar. Diz Santo António, deixando-se conduzir por Deus de acordo com quanto Deus lhe concederá. E quando eu me abro com o coração à palavra de Deus, Deus com certeza me concederá grandes dons a partir dessa palavra. Diz ainda Santo António que esta descoberta o leva a um encontro íntimo e profundo com Deus. Não só ele, aquele que estuda, o exegeta, mas também ao leitor, aquele que lê a palavra de Deus, ao ouvinte, vós que a escutais, eu que a escuto, mas também àquele que prega a mesma palavra de Deus. Isto leva então a transformar o homem interior, segundo o Espírito de Cristo, na sua humildade. Ninguém, para Santo António, estava agora a ler sobre a Eucaristia, exatamente a mesma ideia em Santo António, ninguém consegue entrar na experiência profunda do amor de Deus se não for com humildade. Por fim, o último aspecto. Para Santo António, a Sagrada Escritura é também o lugar da liturgia e da oração devota. Quantos salmos são liturgia? Quantos salmos são orações? Quantos hinos encontramos em toda a Sagrada Escritura que são liturgia, que são orações? E de que Santo António fala. A liturgia, para ele, ocupa um lugar importante em todos os seus sermões e na forma de interpretar. É importante para Santo António ler e escutar a palavra em ambiente de silêncio, não no boliço do mundo, não no boliço das tentações, não no boliço da minha cabeça que não para de pensar outras coisas, mas no silêncio. Por isso ele mesmo, invocando o Espírito Santo, se recolhe para lugares ermos, quase ao jeito do nosso Pai São Francisco, não é? Para que só ouvindo os pássaros e os bichinhos, possa escutar também a palavra de Deus. O ermitério do Campo San Piero é o lugar privilegiado, é onde Frei António se recolhe. Diz ele no sermão 10º, depois do Pentecostes, que, e é com isto que eu termino, diz ele que o homem dedicado às coisas do Espírito, depois de ter acudido às necessidades materiais, ao seu corpo, às suas necessidades, depois de liberto de pensamentos e preocupações, volta à sua casa, entra na sua consciência e, fechada a porta dos sentidos, repousa com a sabedoria, dedicando-se à contemplação divina, na qual acolhe a doçura da quietude espiritual. Através da palavra, na profundeza da vida em Deus, diz Santo António, transforma o homem toda a Escritura num cântico, o cântico novo que ressoa novamente aos ouvidos de Deus e renova o espírito do homem. Pois, irmãos, que esta sabedoria divina e que esta simples e humilde partilha convosco sobre o que é ou o que foi a Sagrada Escritura para Santo António possa ajudar-nos também a nós a sempre que ouvimos a palavra de Deus tentarmos deixar-nos conduzir por Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Santo António de Lisboa.